Bom dia, pessoal, tudo bom? Vamos dando início à nossa segunda-feira do meio ambiente do IFES Campus Vila Velha, ao som do Tiaga, músico, artista, educador, arte educadora ambiental lá em Viçosa, Minas Gerais, que traz essa mensagem, né, saudando os povos originários, né, os povos indígenas do nosso continente, com quem a gente considera que a gente tem muito a aprender, não é? Justamente por eles terem vivido por tanto tempo, conseguido manter por muito tempo suas características, né, de um povo em harmonia com a natureza e sem divisões em classes sociais distintas. E isso mostra que é possível viver em sociedades que estejam em equilíbrio e que não existam nem pessoas ricas e nem pessoas pobres, né? Isso é uma lição de vida para a nossa sociedade. Me apresentando, eu sou o Pedro, trabalho na Coordenadoria de Gestão Pedagógica aqui do IFES de Vila Velha e também atuo no Núcleo de Educação Ambiental do campus, né, que estamos formando o nosso NEA aqui do IFES de Vila Velha e essa é a nossa segunda-feira do meio ambiente. Bom, pessoal, nesse momento nós gostaríamos de estar apenas celebrando o Dia do Meio Ambiente. Que a gente tivesse realmente tendo muito aquilo que comemorar, mas de fato nos parece ser o contrário, a gente tem pouco a comemorar nesse momento, então por isso é fundamental que essa data, o dia 5 de junho, o Dia do Meio Ambiente, seja uma data para reflexão, né, para a gente parar para pensar como a gente tem lidado com o meio ambiente, como a gente tem lidado com a natureza e como a gente tem lidado com os próprios demais pessoas da nossa sociedade. Porque hoje a nossa Feira do Meio Ambiente esse ano está tendo de ser online, né? Infelizmente, e em virtude das vicissitudes do momento que a gente está passando, né? Que era uma coisa totalmente inesperada, mas que por outro lado não era improvável de estar acontecendo, tendo em vista a forma como a gente tem se relacionado com a natureza, a forma como a gente tem se relacionado com as demais pessoas com base nos valores dominantes da nossa sociedade, né, que estimulam tanto essa visão exploradora, né, seja das pessoas, seja dos recursos naturais. Se a gente for olhar, desde o nome do nosso país, que se chama Brasil, você vem para o Brasil e quase não encontra o pau-brasil, né? O nome do nosso país já significa a devastação e a exploração ambiental e das pessoas que aqui vivem. Então, é nesse sentido que a gente tem que ter essa data como um momento de reflexão, né? Para estar buscando compreender o porquê que a gente chegou a esse momento atual e o que a gente pode estar fazendo para estar superando essa situação. Já estamos aqui, expressamos em nome do Núcleo de Educação Ambiental o nosso pesar e o nosso luto pelas quase 35 mil mortes que temos aqui no nosso país, nesse momento, só no Brasil, isso só os dados oficiais, né, que são muito subnotificados, então é preciso que a gente realmente reflita o que nos trouxe até aqui e o que a gente pode estar fazendo para estar superando isso, para estar melhorando essa situação, porque a normalidade que nós tanto queremos voltar não pode ser essa que nos trouxe até aqui. Precisamos construir coisas novas, novos processos sociais, novos processos socioambientais. Bom, pessoal, a Feira do Meio Ambiente é uma atividade de ensino articulada à pesquisa e à extensão aqui no nosso campus de Vila Velha. E ela tem como tema esse ano a questão do desequilíbrio ambiental, a ação humana e o aumento de doenças, né, justamente correlacionando essa situação, esse momento que a gente está vivendo com a ação antrópica, né? Então a gente vincula a discussão da saúde com a do meio ambiente. E a programação da feira, o que temos então para o dia de hoje? Temos uma exposição de vídeos sobre saúde e meio ambiente elaborado pelos nossos alunos aqui do nosso campus. Estão disponíveis os links para os vídeos lá no site do campus, então por favor acessem o site do campus Vila Velha e assistam os vídeos que os alunos do primeiro ano fizeram para a disciplina de artes, de projeto integrador sobre saúde e meio ambiente. Também teremos uma amostra de experiências exitosas do campus na área de educação ambiental, aqui no no site do campus, e também a publicação dos textos vencedores do primeiro concurso de textos criativos. E a gente aproveita
para estar justamente parabenizando e agradecendo a todos que participaram, né? Foi muito bom vocês terem enviado seus textos, crônicas, poemas para o primeiro concurso que fizemos, e parabenizar especialmente as vencedoras do concurso, que foi a Bianca Silva Moura, do primeiro ano do Técnico Integrado em Química, que fez o poema Plantio, e na categoria crônica, a Ana Beatriz Fernandes Magalhães, do primeiro ano do Técnico Integrado em Biotecnologia, com a crônica Vida em Desequilíbrio. Também temos uma menção honrosa a Júlia Demuner Pimentel, do terceiro período da Biomedicina, que fez o texto Guerra Infinita. E também tivemos uma participação especial de um ex-aluno, Matheus Azevedo, que fez o poema Poeta do Laranjal. Então, nosso agradecimento e parabenização a todos e todas que participaram, em especial as vencedoras. A premiação vai ser no retorno presencial, quando pudermos retornar, então teremos uma cerimônia de premiação desses estudantes, né? Mas quem quiser conhecer os poemas vencedores, eles estão disponíveis no site do campus, inclusive com um vídeo gravado pelas autoras, né, contando, né, o seu poema e a sua crônica. Então, parabéns, pessoal. O que mais temos na programação da nossa Feira do Meio Ambiente? Isso foi pelo site do campus que eu falei, então acessem o site. E pelo Instagram do campus, nós temos uma exposição virtual de desenhos científicos com o tema Seres da Natureza, né? Então a gente pede que vocês acessem as duas postagens no Instagram do campus e apreciem os desenhos que foram lá colocados e tem uma atividade participativa nessa exposição de desenhos virtual, que é você escolher um dos desenhos e escrever lá nos comentários, né, responder a seguinte questão: se eu fosse este ser da natureza, que recado que eu daria para a humanidade? Então você vai escolher uma planta, um inseto, um animal dos que estão lá desenhados e vai responder nos comentários lá no Instagram. Né, se eu fosse eu sou o leão, né, deixo tal recado para a humanidade, sou a borboleta, eu sou a espada de Santa Bárbara, eu sou algum dos desenhos que você escolher, pega e responde lá, por favor. Essa é uma atividade participativa aqui da nossa feira. E além da exposição virtual de desenhos, temos também duas lives, uma que está começando agora e outra que é pela tarde. Pela tarde será a Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente, da Fiocruz, né, a educação ambiental fortalecendo a saúde pública, que será com a Ana Lúcia, que é professora da Escola Politécnica de Saúde João Venâncio, da Fiocruz, né, e então às 15 horas a gente pede que vocês voltem aqui no Instagram do campus. E agora iniciaremos a live intitulada Coronavírus, um simulacro da vida, caminhos e descaminhos da humanidade para o bem viver. E vamos então estar chamando aqui a Débora para estar entrando na nossa live. Bom dia, Débora. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Só apresentando rapidamente aqui a trajetória da Débora, ela tem graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Mato Grosso, ela tem mestrado em Ecologia e Conservação da Biodiversidade pela UFMT, mestrado em Educação pela UFMT e é doutorando em Educação pela UFMT, né, Universidade Federal do Mato Grosso. É pesquisadora do Grupo Pesquisador em Educação Ambiental, Comunicação e Artes, o GPEA, da UFMT, é professora da Rede Estadual, né, de Educação, a SEDUC, do Mato Grosso, e também é integrante do Instituto Caracol. E já tem uma boa caminhada nas lutas por justiça ambiental, por justiça climática, junto aos povos originários, os povos tradicionais do estado do Mato Grosso. E ela também, pessoal, ela é uma das autoras deste livro aqui, que acabou de ser publicado, chama Vírus, um simulacro da vida. Esse livro ele foi publicado em parceria entre a UFMT e a Unirio, está disponível para baixar no site do GPEA, eu vou colocar aqui nos comentários o link para vocês fazerem o download do livro, recomendo muito a leitura, muito bom esse material, super sucinto, com uma linguagem muito acessível, então recomendo fortemente a leitura, e especialmente por conta desse material que nós fizemos o convite então para a Débora, né, para estar aqui com a gente hoje.
que é um livro que traz uma reflexão sobre o momento que a gente está vivendo de uma perspectiva integral, né? Refletindo sobre o que justamente nos trouxe até aqui e quais algumas possíveis alternativas que a gente pode estar trilhando coletivamente, né? Agora para o nosso futuro. Então, eu vou colocar nos comentários lá o livro para vocês baixarem, vocês compartilhem, leiam. E, Débora, agradeço então pela sua presença. Muito bom estar aqui com você. Vou tomar um tererê com a minha amiga mato-grossense. Maravilha. Então, vamos começar falando sobre o livro, né? Qual que foi a motivação de vocês em estar escrevendo essa obra e que reflexões que vocês gostariam de estar trazendo para a nossa Feira do Meio Ambiente aqui do IFES Vila Velha? Então, obrigada, Pedro, pelo convite. Agradeço ao Instituto de Vila Velha pela oportunidade, agradeço às pessoas que estão participando com a gente da live. Gostaria de fazer um acréscimo na minha biografia, de que eu sou gente antifascista, e estou junto com vários coletivos aí nessa luta, né? Principalmente nesse momento que a gente vive atualmente, de uma política institucionalizada de um governo que é claramente um governo da morte. Então, aqui eu reforço que eu estou junto com todos esses coletivos pela vida. Eu sou uma educadora que acredita na vida e por isso que, para mim, é um presente poder conversar com vocês. Esse livro ele vem de uma motivação. A professora Michele Sato, que é uma grande educadora, é uma pessoa assim, que nos inspira muito na educação ambiental, que tem um reconhecimento a nível de Brasil e internacional pela sua contribuição com a educação ambiental. E ela me provocou e provocou o Celso para a gente poder escrever um livro sobre esse momento atual. E aí ela começou nessa provocação dizendo, vamos pensar quem são os mais atingidos e vamos também discutir uma coisa que na biologia é colocada como, pelo menos nos livros didáticos, como certo, de que os vírus são seres sem vida. Então começa aí a nossa vontade de escrever, né? Da gente poder falar um pouco do vírus e é um ensejo para a gente discutir essa história de que os vírus não são seres vivos. Se eles não são seres vivos, por que dizem que a gente usa álcool para matar os vírus e as bactérias? É impossível matar algo que já está morto, né? Então a gente vem um pouco nessa perspectiva de discutir como que os vírus são importantes. Inclusive, em 2013, a Sociedade Norte-Americana de Microbiologia vem discutir como que os vírus são importantes para a evolução da célula. Que se hoje existem seres multicelulares, provavelmente é uma resposta à infecção viral. Então, a gente precisa pensar como reclassificar. E se todos os anos a gente precisa de uma nova vacina para a gripe, é porque esses vírus eles se modificam, tem mutação no seu DNA ou no seu RNA, e a gente precisa novamente pensar um novo escudo para a célula, né? Então a gente vem discutir isso e pensar como que os vírus são importantes e que a gente precisa dar uma maior atenção a ele e discutir por que ele é colocado como um ser não vivo. Esse é um ponto. E aí um ponto não menos importante é a necessidade de a gente discutir a forma como o ser humano vem se apropriando da natureza. E como essa maneira de apropriação da natureza, centrada numa ética antropocêntrica, ela causa problemas para toda a humanidade. Então, o que a gente está experimentando nesse momento é um momento de distanciamento, de ruptura com esses seres, com esse organismo vivo, pulsante que é a Terra. A gente precisa recuperar essa noção de que a Terra é um organismo vivo e que nós somos mais um ser desse organismo vivo, né? Então, vem daí nosso desejo de escrever essa publicação.
Eu posso ir destacando alguns pontos que eu... Sim, sim, traga as reflexões que você quiser trazer agora, você está com a palavra, fica à vontade. Obrigada. Então, e aí pensando, a gente até coloca nessa publicação uma história que eu acho que é bem interessante. Nós temos muito a aprender com os indígenas, com os povos indígenas. Tem uma etnia chamada Municuí, do Acre, e que eles têm uma história que eles acreditam que os seres humanos adoecem porque os seres humanos começaram a comer outros seres vivos. Então, o fato de você comer outros seres vivos e de matar, a natureza lança um feitiço e aí o ser humano começou a adoecer. E aí, pensando nessa perspectiva, a gente pode entender que a pandemia ela é causada pelos seres humanos. Essa pandemia que a gente vivencia hoje, ela é fruto de uma ação antrópica. Então, nós temos causado essa pandemia. Então, o vírus não é o vilão. O morcego não é o vilão. Mas é fruto da forma como a gente se organiza. E como a gente se apropria dessa natureza. Porque a gente aprende na ecologia que nós somos seres ecodependentes. Então, que a gente precisa dessa natureza. Que nós somos parte do equilíbrio ambiental. Só que, embora a gente seja parte desse equilíbrio ambiental, a gente seja um elo dessa teia da vida, o que a gente tem visto é uma lógica centrada na apropriação e na subjugação dos outros seres vivos, que é a lógica antropocêntrica. Então, a gente entende que o ser humano é o centro do planeta e que todos os animais e todos os seres vivos estão aí para servi-lo. E aí a gente corta rio, barra rio, destrói montanha para fazer mineração, destrói florestas para plantar desertos verdes. Então, essa lógica antropocêntrica é uma lógica muito danosa. E aí está um dos motivos dessa pandemia, a forma como a gente se apropria desses componentes naturais. E é tão louco essa lógica que a gente vê a natureza como um recurso. É um recurso natural, é um componente natural, não é um recurso. O que é um recurso? É recurso nessa lógica econômica da moeda. Então a gente precisa pensar até a forma como a gente fala, porque a palavra é um ato de poder. Então a forma como a gente trata diz muito da forma como a gente vê e da forma como a gente se relaciona com a natureza. E tem um químico que se chama Paul Crutzen, que olhando essa lógica e observando essa lógica antropocêntrica de como os seres humanos vêm se apropriando da natureza e como essa apropriação causa dano, ele propôs um conceito chamado antropoceno. Então, o que é o antropoceno? Seno de era. É a era dos seres humanos. A era em que o ser humano tem uma relação tão forte, tão perversa com o planeta Terra, que começa a modificar. Então, a gente vivencia uma era que os seres humanos têm modificado a dinâmica da Terra. E aí o Paul Crutzen ele vem dizer que o antropoceno ele é marcado por 3 momentos significativos e que essa era ela inicia com a Revolução Industrial. Então, a partir do momento da Revolução Industrial, a gente inaugura uma nova era que vai modificando completamente os ciclos da natureza. Então, a Revolução Industrial, apesar da maquinaria, a invenção da máquina a vapor, posso pensar aqui em Mato Grosso, essa pesada maquinaria do agronegócio, junto com toda a destruição da natureza e com as mudanças no clima, vem causando problemas ambientais que são difíceis de reverter. Então, para o Paul Crutzen, esses 3 momentos são marcantes do que ele vem chamar de antropoceno. Revolução Industrial, apesar da maquinaria e a mudança climática. E aí, nesse termo mudança climática, eu faço um adendo que nós, do Grupo Pesquisador em Educação Ambiental, Comunicação e Arte, a gente vem
utilizando o termo crise climática, colapso climático, queima global, para demarcar um evento causado pelo ser humano. Porque quando você fala mudança climática, pode dar uma noção de que isso é uma coisa natural, o clima de tempos em tempos altera. Então, a gente prefere usar para demarcar que é uma ação humana que vem causando todo o problema do degelos e das mudanças nessa dinâmica e nesse equilíbrio da Terra, a gente usa colapso climático, queima global. E aí, veja bem, até agora eu disse, a nossa forma de se apropriar da natureza, uma lógica centrada no ser humano, antropocêntrica, e o que o Paul Krugman traz como antropoceno. Essas duas formas é o que vai dar origem a essa pandemia que a gente vivencia. E aí, uma outra questão não menos importante é quem sofre com a pandemia. Quem são essas pessoas atingidas por essa pandemia? Então, a gente chama a atenção para um conceito que é o conceito de justiça ambiental. Porque somos todos seres humanos, mas nem todos sofrem da mesma maneira. Uma empregada doméstica, a pessoa que recolhe o lixo da frente da nossa casa, um trabalhador da periferia, ele não contribui para essa crise da mesma forma que o empresário do agronegócio. Ele não, da mesma forma que um minerador, que uma indústria de mineração. Embora essas pessoas não contribuam da mesma forma, são elas que sofrem as maiores consequências da nossa forma de apropriação da natureza. Nesse momento de pandemia, é gritante essa disparidade. Veja bem o que aconteceu com o Miguel. A mãe, preta, teve que sair da sua casa da periferia de Recife, para ir trabalhar numa casa, num apartamento de luxo, e teve que deixar o seu filho aos cuidados da patroa branca, rica, que não teve a mínima paciência com o menino, enquanto a mãe passeava com os cachorros, e o menino morreu. Qual é a cor desse menino? Preto, pobre. As pessoas da periferia, elas têm, isso é estudo da USP, elas têm 2 vezes mais problemas de saúde do que pessoas de classe média alta. Então, eles são muito mais atingidos pela pandemia. Tem o dobro de problemas. Diabetes, hipertensão. A quantidade de pessoas que está morrendo com a pandemia, tudo bem, tinha uma ideia assim de que não vai ter distinção entre pobres e ricos agora. Isso é uma falácia, isso é uma mentira, porque qual é a condição que um pobre tem de acessar o sistema de saúde como o rico tem, de comprar remédio? O empresário pode ficar em casa e fazer o seu confinamento. A pessoa que é pobre precisa sair da sua casa para poder conseguir dinheiro para viver. Então, a gente tem que dizer que na periferia, em muitos bairros, falta água, tem grande quantidade de pessoas numa mesma casa. Então, se falta água, qual a condição que você tem de fazer a asepsia como deve ser feito? Se é um serviço que não é contínuo. Qual é a situação, qual é a possibilidade de uma pessoa em situação de rua fazer o confinamento social, fazer asepsia? Essas pessoas são as que menos contribuem para a crise ambiental e são as que mais sofrem. A isso nós chamamos de injustiça ambiental. Então, alguém está falando da questão da UTI. Os leitos de UTI, se a gente for colocar no SUS,
é muito menor do que numa rede privada. E aí a gente começa a ter que escolher quem morre e quem vai para a UTI para tentar ser salvo. Veja que injusto. Né? Então é um processo que é extremamente danoso. E tem muitos autores que vêm falar sobre isso, de como o capitalismo, de como essa forma que a gente vive, como esse governo, ele tem causado, como esse desenvolvimento, ele vem causando essa crise. Essa forma de... A Michelle tem um texto muito interessante chamado Em Busca de Sociedades Sustentáveis. E aí ela vai dizer assim, que é uma forma de desenvolvimento. Uhum. Então é uma forma da gente não se envolver. A gente não está envolvido com toda essa questão, né? E aí a gente trata como se fosse incivilizado ou atrasado aquelas comunidades que têm uma outra lógica com a natureza, que tem a natureza como um lugar sagrado. Então esse modelo, esse capitalismo, ele já é falado por muitos autores como uma das formas, ou assim, é como a mola propulsora de todas essas injustiças. Então, a pandemia é só uma pequena parte de uma dramaticidade toda desse capitalismo. A destruição da floresta, a queima global, o degelo, tudo isso são lados, são faces de uma mesma crise. De uma crise que vem desse sistema perverso capitalista. De uma política da morte. De uma necropolítica. A gente vivencia um estado de necropolítica contínuo. Essa reunião, esse vídeo dessa reunião do dia 22, que o ministro do Meio Ambiente diz que precisa flexibilizar o desmatamento da floresta, aproveitando essa história toda de Covid, são pessoas que passar a boiada, justamente. Então, são pessoas que estão governando para a morte. E aí, assim, a gente não pode coadunar com isso. Né? Eu parabenizo muito o Instituto Federal por essa iniciativa de fazer mesmo de casa esse evento para que a gente possa pensar sobre isso. Porque nós precisamos urgentemente discutir. Veja bem, tem 48 anos que foi instituído a Semana de Meio Ambiente. E 48 anos depois disso... Deixa eu só ver que tem alguém me ligando. Desculpa. Então, 48 anos depois que foi instituída a Semana de Meio Ambiente, a gente está se reunindo de casa porque a gente ainda não conseguiu uma forma de sustentabilidade. É preciso pensar em sustentabilidade. E aí pensar em sustentabilidade não é pensar em desenvolvimento sustentável. Esse desenvolvimento sustentável, ele está centrado em um tripé que não dá conta da complexidade ambiental. Porque quando você fala em desenvolvimento sustentável, você vai trabalhar com 3 dimensões, que é ecologia, economia e social. Não dá conta. O mundo é complexo. A gente precisa pensar em sociedades sustentáveis. Porque na sustentabilidade tem uma dimensão mágica, tem uma dimensão ética, tem uma dimensão política, tem uma dimensão cultural. Então, falar em desenvolvimento sustentável é mais uma forma de o capitalismo se apropriar. A Vale do Rio Doce faz educação ambiental. A educação ambiental é pensada como uma ferramenta para resolver problemas. Então, você cria mais um problema e aí resolve de novo esse problema. E vem a educação ambiental. Não é essa educação ambiental que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma...
Aí destrói. Em Mato Grosso nós temos uma empresa chamada MAGE, a MAGE, que é a empresa que tem uma quantidade exorbitante de plantio de soja e de deserto verde e que promove também a educação ambiental, além de morte dos povos indígenas, que também promove. Mas aí existe uma educação ambiental e um programa de sustentabilidade na empresa. A gente não consegue, a gente precisa fazer uma mudança, uma guinada geral nessa forma de desenvolvimento, porque esses são os descaminhos que levaram à pandemia. Então, é uma política da morte instituída dentro do Estado brasileiro que tem levado à morte dessa população pobre, preta, da periferia. E aí a gente, enquanto pessoas comprometidas com a vida, precisamos urgentemente nos unir e dessa coletividade para a gente poder mudar. Nós precisamos mudar. Esse sistema não dá. E é preciso... Não, pode concluir. E é preciso a gente acreditar nessa mudança. Porque o Krenak falou uma coisa muito interessante. Você achar que o mundo está ruim e que não é possível mudar é de uma cretinice escandalosa. É de uma pobreza de espírito. Se o mundo está assim, ele tem sido construído assim. O Paulo Freire já falava isso. Então, se ele é uma construção e ele não é algo natural, a gente pode construir de outra maneira. É preciso só a gente se organizar. Sim. Eu achei muito interessante que vocês colocaram um livro, você trouxe aqui na reflexão. Vou botar o livro para baixar novamente aqui nos comentários, se alguém ainda tiver interesse em baixar, a gente recomenda a leitura. Que você trouxe a crença do povo Runicuim, né, de que a gente acaba adoecendo justamente por ingerir outros animais e por ferir a natureza. Quando eu li esse livro, eu me lembrei da carta do chefe Seattle para o presidente dos Estados Unidos, isso lá em 1854, né, onde ele falou coisas muito parecidas, né, eu até anotei aqui para estar trazendo agora, que o presidente lá queria comprar as terras deles, né, e eles deram uma resposta. E um trecho que ele coloca é justamente isso: o que acontece com os animais, breve acontece com o homem, né, e segue, porque há uma ligação em tudo. Tudo que acontecer à terra, acontecerá aos filhos da terra. Se os homens cospem no solo, estão cuspindo em si mesmos. E isso sabemos, a terra não pertence ao homem, é o homem que pertence à terra. O homem não tramou o tecido da vida, ele é simplesmente um dos seus fios. Tudo que fizer o tecido fará a si mesmo. E depois, em outro trecho, ele fala: a terra é preciosa para ele, para Deus, e feri-la é desprezar seu Criador. Então, para a maioria de nós, né, que temos uma crença em algo superior, chega a ser um contrassenso, né, você acreditar que Deus criou a natureza, que Deus criou o mundo, e o ser humano está aí destruindo a criação, né, sendo ele mesmo parte da criação. É justamente fundamental que a gente tenha esse entendimento de que nós somos parte da natureza, nós não somos uma coisa à parte, separada, nós somos integrantes da natureza. Se a gente está se distanciando dela nos dias de hoje, por um equívoco da ideologia dominante que prepondera na nossa sociedade, que é essa ideologia que coloca o lucro acima da vida, que coloca a competição em primeiro lugar, que não respeita aos próprios irmãos, né? E como você vem colocando nessa questão das injustiças, né, na própria disseminação da Covid, né, aqui no estado do Espírito Santo saiu um estudo de que cerca de 70% das mortes, se não me engano, das pessoas com coronavírus são a população negra. Então isso revela mais uma das características desse racismo ambiental, né, que é um termo muito importante das pessoas conhecerem, porque que foi cunhado justamente por conta disso, da percepção de que os impactos ambientais, de que os lixões são depositados perto de comunidades periféricas, né, quando existiam ainda muitos lixões, e ainda é assim em muitos lugares do mundo. Existem vários exemplos, desde lixo tóxico, lixo atômico de países centrais sendo depositados em países africanos. Então,
são várias as expressões desse racismo ambiental, e por isso da importância da gente lutar pela justiça ambiental, né? Lutar para que, e que não só pela socialização dos impactos ambientais, mas pela minimização deles, né? E como você colocou, o meio ambiente não pode ser só um dia, só uma semana, é preciso que seja todo dia, né? Então, é importante a gente trazer essas reflexões. Alguém perguntou aqui, tá, mas o que a gente tem que mudar, né? E é justamente para esse contexto que a gente está entrando na discussão agora, né? Que a gente tratou os descaminhos da humanidade que nos trouxeram até aqui, né? Esses dias eu vi uma charge que mostrava o mundo todo poluído e dizia: não devemos desejar voltar ao normal, porque o normal justamente é o problema, e é esse normal que nos trouxe até esse momento atual, né? Então, a gente precisa justamente ter esse momento de quarentena, quem pode estar em quarentena, né, ou de distanciamento social, para tratar muitas reflexões. E a gente, como você estava colocando, a gente já vinha de um contexto de múltiplas crises. Era a crise econômica que já vinha se arrastando desde 2008, né, e que não foi resolvida. A crise ambiental, com diversos crimes ambientais acontecendo aqui no nosso país, desde a questão dos incêndios, do desmatamento, do pessoal lá que jogou petróleo na costa do Nordeste, o crime ambiental de Brumadinho, o crime ambiental de Mariana. Tudo isso são expressões, né, dessa crise ambiental só no nosso país, fora de outros lugares do mundo. A crise sanitária que a gente tem vivido, né, com o enfraquecimento dos sistemas públicos de saúde, que agora também fortalecem o impacto da Covid, a crise social e ainda a crise política aqui no Brasil, né? Então a gente já não vinha, parece que, tirando as devidas lições desse processo todo, desse contexto de múltiplas crises. E pelo contrário, parece que as classes dominantes dobraram a aposta no neoliberalismo, em políticas de destruição ambiental e de retirada de direitos que, no final das contas, precarizam a situação como um todo, né? E atinge até a eles, de certo modo, né? Apesar de terem mais recursos para conseguirem se safar. E agora a gente está nesse contexto de pandemia, né, com o coronavírus desnudando todos esses problemas, né, colocando a olho nu tudo isso que a gente está vivendo. E é um momento, de certo modo, disruptivo. A gente pode considerar que muitas estruturas vão vir abaixo na nossa sociedade, e precisam vir abaixo, muitas delas, né, e a história vai ter essa divisão, o antes e o depois do coronavírus, né. Não podemos simplesmente voltar àquela vida como estava antes, sob o risco de voltar a ter novas pandemias, né? Como a gente estava falando da questão animal, se a gente for olhar a gripe suína, a gripe aviária, elas são decorrentes do modelo de produção baseada no confinamento animal, né? E não no modelo de base agroecológica. Então, tem a questão do desmatamento, que faz com que a gente se aproxime cada vez mais de áreas silvestres, tenha contato com animais silvestres. Então, a nossa relação com os animais e com a natureza como um todo precisa ser alterada. Então, a gente precisa pensar outro modo de produção, outro modo de vida, né, com outros valores, né, de ter uma reforma moral que transforme a nossa cultura e a nossa relação com a natureza. Então, Débora, dando continuidade aqui, na sua opinião, quais são as principais lições que isso tudo pode nos trazer? E deixa eu ver, tem alguém aqui fazendo uma pergunta também, a professora Graça Lobino. Até que ponto a educação hegemônica, que é professada no Ocidente, no Brasil em particular, contribui para que a educação ambiental seja apenas um apêndice? Quando ela, na verdade, deveria ser a centralidade. Então, a gente já tem agora os nossos praticamente últimos 10, 15 minutos de live, pelo tempo que o Instagram nos permite ter. Então, se possível, responda aqui a pergunta da professora Graça Lobino e coloque também quais são as lições que você faz a sua leitura, né, do que a gente, disso tudo que a gente está vivendo nos traz e como podemos evitar que o futuro repita o passado, né, ou esse presente que a gente tem agora, né? Sim. Então, eu acho que vamos pensar que a cada 10 pandemias que a gente tem, 7 são causadas por vírus que tem como hospedeiro algum animal, zoonose. Então, a forma como a gente vem desmatando a floresta é
é o grande disparador dessas pandemias. E provavelmente o Brasil seja um próximo epicentro de uma pandemia. Porque só em abril a gente aumentou em 60%, enquanto o planeta está pedindo uma trégua, a gente está ficando em casa. O Brasil aumentou em 60% o desmatamento em abril da floresta. Então, por um lado, a gente... Passado, né, que o já ano foi um ano passado, drástico que já também. foi drástico. Justamente. Então, enquanto a gente vê animais na costa, animais nas ruas, tem várias fotos aí, várias reportagens falando desse respiro da terra. Aqui no Brasil, a gente está indo na contramão, né? Então, é importante a gente pensar sobre isso. Só respondendo a pergunta do que é necessário mudar e o que mudar, eu acho que a gente pode mudar o nosso comportamento e pensar uma coisa coletiva, porque mudar só a gente achar que a mudança vai acontecer no mundo também é muita ingenuidade. A gente precisa se articular, a gente precisa pensar que essa forma como de desenvolvimento não deu certo, e a prova que não deu certo é que agora a gente está tendo que ficar em casa, e quem não pode ficar em casa está se expondo mais e está morrendo. Então, o que eu faço no meu dia a dia? Quais são os meus hábitos de consumo e com quem eu me engajo e faço o coletivo, né? Acho que é importante pensar isso. E aí, com relação à pergunta, até que ponto, né, a educação hegemônica ela contribui para a educação ambiental? Ela não contribui. A educação hegemônica ela contribui para uma educação ambiental que vamos pensar o lixo, vamos pensar como reutilizar o lixo, vamos fazer horta na escola. Isso não muda o mundo. É importante, claro que é importante, mas só isso não é suficiente. E aí eu acho que, assim, embora a educação hegemônica ela é um bloco homogêneo, a gente pode, na nossa prática educativa, fazer o contrário. Então, a gente pode, enquanto eu sou professora da rede pública, e eu acredito que eu faço uma prática decolonial. Porque, embora também entenda a importância da reutilização dos resíduos, da importância da horta, falar só isso não é suficiente. Então, essa educação, tanto é que a educação ambiental, ela entra assim, ela é função do professor de ciências, no máximo do professor de geografia. É importante que a gente se aproprie da educação ambiental e pense que o ser humano precisa aprender a se recolocar no mundo. Essa ruptura que a gente tem tido com esse organismo vivo não dá certo, não deu até agora. Então, qual é o caminho? O caminho é a coletividade. O caminho é a gente pensar o coletivo, é a gente recuperar a relação de sagrado. E aí, para quem fala, eu não acredito em Deus, então não foi Deus que criou a Terra, então não preciso respeitar porque a gente vai, né? Não é. A gente precisa respeitar o chão onde a gente pisa. É esse lugar que nos dá o nosso alimento. Então, como eu respeito esse lugar? Como eu respeito a natureza? Qual é essa ética que eu tenho com esse planeta? Então, é uma ética da forma como eu me relaciono com o planeta. A gente precisa recuperar a sacralidade da natureza, o sagrado da natureza, o sagrado do ser humano. Enquanto a gente não recuperar essa relação de sagrado, a gente não vai conseguir modificar. E aí, quais são as lições disso tudo? Né, eu acho que o bem viver é fundamental, pensar caminhos para o bem viver. E os nossos índios Guarani, eles têm uma expressão que é tecoar. Tecoar é lugar bom para se viver. Então, para os indígenas Guarani, o lugar bom para se viver, o tecoar, é um lugar onde você tem a natureza, e porque a natureza nos liga com o sagrado. É um lugar onde você respeite a ancestralidade. É preciso respeitar os nossos antepassados. É preciso cultuar os nossos antepassados. É um lugar onde você respeite o outro, onde você respeite as relações, onde você respeite a diversidade.
Então, nós precisamos aprender, de fato, a respeitar a diversidade. E é um lugar onde a gente tem a inclusão, onde a gente consiga olhar para o nosso semelhante e compreender que nós somos todos de uma mesma família. Não são as pessoas que têm relação de sangue comigo que é da minha família. Todos vocês, todos os 27 que estão participando agora e todos os outros, são da mesma família. Nós somos uma família. Nós somos humanos e estamos nesse planeta. Então, quando a gente tiver esse respeito ao ser humano, a gente tem um respeito à coletividade. E aí a gente modifica essas relações. Eu contei para o Pedro que eu tive em uma terra indígena, agora em março, de um povo aqui de Mato Grosso, chamado da etnia Miqui. E os Miqui, eles têm uma coisa muito bonita, eu fiquei olhando assim, admirada. Eles saíram para a caça e eles mataram 4 animais, 4 porcos do mato, uma família. Essa família dividiu esses 4 porcos do mato em 30 pedaços, porque tem 30 famílias na terra. E eles saem distribuindo para todos. Porque eles têm uma outra noção de coletividade. Então, os caminhos do bem viver estão nesse processo da gente aprender com esse povo, com esses povos. Quais são os ensinamentos que eles nos dão, né? Como que a gente pode se relacionar? E aí, a educação é um lugar, assim, eu sou uma educadora apaixonada pela educação e apaixonada pelos meus estudantes, que são meus amigos, porque eu acho que juntos nós formamos um coletivo. E esse coletivo é fundamental que se fortaleça, porque educar é semear esperança. Então, a gente precisa ter uma prática decolonial, a gente precisa contestar essa forma hegemônica que coloca o ser humano no topo de uma pirâmide de todos os seres inferiores para ser usado. E aí a gente precisa junto semear esperança e esperançar junto. Né? Esperançar do verbo que tanto fala o Cortella, o Paulo Freire, que é de você ir para a ação. De você se levantar e ir junto e construir esse mundo que a gente quer. Acho que essas são os pontos que eu acho fundamental. Assim. Recuperar essa relação de sacralidade, recuperar essa coletividade e entender que a pessoa que está morrendo na periferia me afeta muito, porque é um irmão meu que está morrendo. É fundamental. Muito bem, estamos chegando ao final da nossa live e fica essa reflexão, né, pessoal, nesse dia do meio ambiente. A vida deve vir em primeiro lugar e quem partilha multiplica, né? É preciso que a gente supere essa ideia de que eu tenho que ser egoísta, de que eu tenho que ter tudo para mim, que eu tenho que ser, né, ter a cobiça e achar que viver melhor é o objetivo, simplesmente viver melhor que os outros, né? Não vendo que se tem outros irmãos que não estão, que estão passando por dificuldades, isso também nos afeta no final das contas. Então, a gente agradece a presença de todos, infelizmente já está acabando, amigos aqui de todo o Brasil participando dessa live, muito bom, gente, estar com vocês, né, um público bastante qualificado, gratidão por terem ficado até agora, e agradeço muito a Débora também, né, por ter disposto o seu tempo, estar aqui com a gente. Você quer fazer alguma consideração final, Débora? Essa sua fala me lembra o que o Daniel Munduruku ele vem dizer, que é assim, o acúmulo de riqueza, essa coisa do branco, querer acumular riqueza, nos tira do agora. Porque a gente está sempre querendo mais, querendo mais, querendo mais, e é esse acúmulo de riqueza que nos tira desse momento presente, que nos tira desse agora. E isso nos leva a ter coisa, nos leva a querer cada vez mais ter outras coisas. E isso conduz para um egoísmo que é imenso. Então é preciso pensar o que
o que que a gente entende como bem viver e o que que a gente quer, o que que é a qualidade de vida, porque para muitas pessoas a qualidade de vida é ter um ar-condicionado, ter o celular com internet e na maioria das vezes a natureza está excluída, a coletividade está excluída, então vamos repensar essa nossa forma de estar no mundo e pensar que a gente pode modificá-lo para ser uma coisa inclusiva onde não tenha gente morrendo, porque afinal de contas nós não fazemos parte dos 20% mais ricos do mundo e essa produção de riqueza é o que gera a morte. Então, é isso. Eu agradeço profundamente, Pedro, pelo convite e a gente segue junto nessa luta pela vida e nessa luta contra esse governo fascista que a gente está tendo no Brasil nesse momento. E, por favor, publiquem mais cadernos de balbúrdia, mais livros com essa perspectiva crítica. Tá saindo legal. Tá pronto já, a gente só está esperando o ISBN e o título é Os Condenados da Terra. E ano que vem vamos aí no Mato Grosso participar do Congresso Brasileiro de Agroecologia, que será aí no próximo ano, então vamos nos encontrar presencialmente. Vamos sim, a gente espera você. Agradecemos então a presença de todos e todas, continuem com a gente na live das 15 horas, respondam a pergunta, se eu fosse este ser da natureza, que recado eu daria para a humanidade? No Instagram do IFES Vila Velha, na exposição de desenhos virtuais, assistam os vídeos e as demais atividades publicadas no site do campus. Agradeço muito a presença de todos e todas e um bom dia para todos. Um bom dia do meio ambiente que tenha sido útil para vocês, tenha sido muito bom para vocês essa live. Gratidão, pessoal. Grande abraço. Gratidão. Beijos. Beijo.